Irmãos, abramos a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 10. E eu peço a atenção dos irmãos para a leitura que farei dos versículos de 1 a 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos, porque dou testemunho a favor deles de que têm zelo por Deus, porém não com entendimento, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve assim a justiça que procede da lei: aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Mas a justiça que procede da fé afirma o seguinte: não pergunte em seu coração, quem subirá ao céu, isto é, para trazer Cristo lá do alto, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Amém. Meus irmãos, os capítulos 9, 10 e 11 da carta de Paulo aos Romanos são dedicados a responder a seguinte pergunta: ninguém imagine que a palavra de Deus tenha falhado por causa da rejeição de Israel, nem por causa da inclusão dos gentios no reino de Deus. Por mais difícil que pareça ao povo judeu, povo exclusivo de Deus, como agora eles haviam sido rejeitados, e como a graça de Deus passa agora a se manifestar de forma abundante na vida dos gentios. Nós já consideramos o capítulo 9, nós já vimos que a palavra de Deus não falhou de maneira alguma, e vimos que uma das razões é porque Deus é soberano. Romanos 9,16 diz: assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. A salvação, meus amados irmãos, é um decreto soberano de Deus, aquele que faz todas as coisas conforme o seu querer, conforme o conselho da sua vontade. Como nós vimos na semana passada, nós somos vasos nas mãos do oleiro. Vimos também no final do capítulo 9, veremos também agora no capítulo 10, que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. E nós consideramos alguns textos que mostram as atitudes, as ações do povo de Israel que se portaram contrários a Cristo, que rejeitaram o Messias. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas antes de mostrar essa realidade para os irmãos, que eles não responderam positivamente a Cristo, tropeçaram na pedra de tropeço, o apóstolo Paulo, irmãos, ele vai demonstrar a sua boa vontade com os seus irmãos judeus, do seu desejo de ver aquele povo salvo. Versículo 1: irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. A boa vontade do apóstolo Paulo tinha para com aquele povo era de vê-lo arrependido,
de vê-lo salvo, crendo em Cristo Jesus. Apesar de Paulo ser perseguido, maltratado por aquele povo, ele desejava que ele fosse salvo, a ponto de oferecer a sua própria salvação. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, versículo 3, ele diz isso: olha, eu prefiro ser condenado à perdição eterna, eu me ofereço para isso, desde que vocês sejam salvos. Porque eu mesmo, Romanos 9, 3, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. E aqui temos logo de início, irmãos, uma lição para nós. Nós devemos almejar de todo o nosso coração que aquelas pessoas que nós amamos, família, amigos, que eles sejam salvos, que eles conheçam a Cristo, desejar de todo o coração que eles sejam arrancados desse estado de perdição e se prostem aos pés de Jesus Cristo. Esse é o melhor bem que nós podemos desejar aos nossos filhos, aos nossos parentes, amigos. E assim, irmãos, nós devemos recorrer a Deus, suplicar a sua misericórdia para que eles se convertam e os seus corações sejam mudados. Paulo continua aí nos versículos 2 a 4, ele mostra que os judeus, eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento. Aquele povo, aqueles judeus, eles eram zelosos, eles eram religiosos, eles enalteciam a lei, eles amavam o Pentateuco, eles jejuavam, eles oravam, eles faziam culto, eles não admitiam até que falassem mal de Deus. Tanto era o zelo deles, que o povo, por Yahvé ou Jeová, essas transliterações para a língua portuguesa, que eles sequer, irmãos, pronunciavam o seu nome. Quando eles liam o Antigo Testamento, o nome de Yahvé, eles trocavam alguma letra, uma vogal, e pronunciavam Adonai no lugar do nome escrito. Mas há um problema que eles incorreram, irmãos. Há um problema sério. Eles têm zelo sem entendimento. Porque, versículo 2, porque dou testemunho a favor deles, de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Eles não entenderam, irmãos, que o grande propósito, que o grande objetivo da lei era conduzi-los a Cristo. Eles eram zelosos, religiosos, mas sem entendimento. Por causa da hipocrisia no coração deles, não compreenderam as verdades de Deus, desconheceram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Quando eles liam não matarás, eles não entendiam que apenas o desejo de matar, o desejo que estava no coração deles, já era observado ali no mais profundo ser daquelas pessoas, por aquele que sonda o coração, já era descumprir a lei. Quando eles liam não adulterás, eles não entendiam que apenas olhar com desejo já é descumprir a lei de Deus. Quantas pessoas são religiosas, irmãos? Quantas pessoas são zelosas, fazem tantas penitências, cumprem promessas, mas não tem entendimento, não vale nada diante de Deus, irmãos. Isso não vale nada diante de Deus. E quando eles buscavam a sua própria justiça no lugar da justiça de Deus,
não compreendiam, como diz o versículo 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O que é que significa, irmãos, o fim da lei é Cristo? Por um lado, Cristo é a meta visada pela lei, no sentido de que ele é a encarnação perfeita da justiça, e a lei é cumprida na vida daqueles que estão em Cristo Jesus. A lei é cumprida, irmãos, naqueles que estão em Cristo Jesus. Por outro lado, e esta aqui é a ênfase que o apóstolo Paulo ele dá, é a ênfase primordial das palavras de Paulo, Cristo é a terminação da lei, no sentido de que com ele, com Cristo, a velha ordem da qual a lei fazia parte, ela foi eliminada para ser substituída pela nova ordem do Espírito, pela nova ordem do Espírito. E nesta ordem, irmãos, nesta ordem do Espírito, a vida e a justiça são acessíveis mediante a fé em Cristo, mediante a fé em Cristo. Portanto, ninguém precisa, irmão, ninguém precisa tentar obter essas bênçãos por meio da lei. E aí nós chegamos nos últimos versículos, nos versículos de 5 a 9, que nos falam da justiça da lei e da justiça da fé. Vejam que Paulo, ele fala aqui, faz um contraponto, mostrando que existem duas formas de justificação. Duas formas de justificação: a lei e a fé. A lei e a fé. Duas maneiras pelas quais o homem pode ser apresentado justo diante de Deus, e assim ser salvo e alcançar a vida eterna. Uma dessas maneiras, o apóstolo Paulo, ele extraiu de Levítico 18, versículo 5. O que é que diz lá o versículo? Diz: portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos, aquele que os cumprir, por eles viverá. Por eles viverá. Eu sou o Senhor. O que é que diz aqui, irmãos? Diz que se o homem cumprir toda a lei, ele será salvo. Se o homem cumprir toda a lei, ele será salvo. A justificação por meio da lei, porque a lei é uma expressão escrita da justiça de Deus. Na primeira tábua da lei, quando foi entregue a Moisés, nós temos ali como o homem deveria agir em relação a Deus. E na segunda tábua, como o homem deveria agir com relação ao seu próximo. Então, se fosse possível alcançar a santidade, a retidão, o homem estaria agindo de maneira justa, como Deus é modelo, segundo ele pôs, ou segundo ele propôs ao homem. Viva a lei e você viverá. Cumpra a lei e você viverá. Vejam que a palavra de Deus diz que se tropeçar, mas se o homem tropeçar num ponto da lei, basta um ponto da lei para ele tropeçar, que perdeu-se toda a lei. Ele está condenado por toda a lei. E nós sabemos, irmãos, nós sabemos claramente que todos nós somos pecadores. Não há um justo sequer, irmãos. Todos nós pecamos. Não há quem cumpra a lei integralmente. Não há quem cumpra a lei integralmente. Achar que pode cumprir a lei é hipocrisia no coração. Os judeus são assim, eles não entendem que ninguém poderá cumprir toda a lei na sua integralidade, na sua lei completa. Ninguém pode fazer isso. E é por isso que eles não se sujeitaram
a lei de Deus. Na epístola de Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11, diz o seguinte: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Diante dessa verdade, irmãos, diante dessa verdade que nenhum ser humano pode cumprir toda a lei, Paulo agora, ele fala da justiça decorrente da fé. A justiça decorrente da fé, ou seja, Deus trouxe até nós a salvação. Como nós não podemos cumprir toda a lei, Jesus cumpriu toda a lei, trouxe para nós a salvação. É por isso que nós não temos que escalar os degraus do céu para procurá-la, pois Cristo já desceu à terra para trazer até nós a salvação. Não precisamos, irmãos, descer às profundezas por ela, pois Cristo ressuscitou dos mortos para nola assegurar. Ela está aqui. Ela está aqui, irmãos. Ela está aqui presente ao nosso alcance. A palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração, isto é, a palavra que nós pregamos. O que somos chamados a fazer, irmãos, é aceitá-la pela fé. É isso que nós somos chamados, para que aceitemos essa palavra pela fé. Crer em nossos corações que Deus ressuscitou dos mortos e proclamá-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Vejam que a fé salvadora é a fé na ressurreição. É por isso que o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, na sua primeira carta aos Coríntios, diz: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E é por isso que está aí o último versículo: se com a boca você confessar Jesus como Senhor em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Nós temos aqui, irmãos, a justiça decorrente da fé. A justiça decorrente da fé. Os que põem a sua fé em Cristo para a salvação, recebem a segurança, como diz o profeta Isaías no capítulo 28:16, os que se confiam a Cristo jamais ficarão desapontados. Ou como diz o próprio apóstolo Paulo no capítulo 9, versículo 33, eis que ponho em Sião a pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Muito bem, irmãos, depois de expor o texto bíblico, depois de expor esses versículos, eu gostaria de trazer algumas lições para as nossas vidas. Esse texto muito profundo, irmãos, muitos ensinamentos e ensinamentos para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa caminhada cristã. E a primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é que não há contradição nas Escrituras. Não há contradição nas Escrituras. Crer que Deus elege algumas pessoas para a salvação e ao mesmo tempo você orar pelos perdidos. Não há nenhuma contradição nisso, irmãos. Ou até mesmo não há contradição em você orar e sofrer por causa deles, por causa dos perdidos. Para muita gente há contradição na Bíblia.
Ou há contradição nesse ponto? Na Bíblia, não. Vejam que, eu não sei se você já ouviu falar, alguma pessoa dizendo assim: por que nós devemos orar se as pessoas já estão eleitas? Por que nós precisamos orar se os salvos já foram eleitos? Por que nós precisamos fazer missões se os eleitos já foram escolhidos por Deus? Aquelas pessoas salvas já foram escolhidas por Deus. Olha, vamos fazer o seguinte: vamos pôr uma porta grande ali na entrada da igreja, que os eleitos eles vão entrar por ela. Então a pessoa encontra um conflito entre essas duas questões. Mas nós vimos aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 9, ele diz que Deus iria salvar os eleitos. Isso é uma certeza do apóstolo Paulo, que os eleitos serão salvos. E no capítulo 10 ele diz que ora, ele diz que suplica, ele diz que sofre por causa da incredulidade daqueles seus irmãos compatriotas. E o que isso ensina para nós, irmãos? E aqui está a lição: é que a nossa atitude para com os incrédulos, ela não deve ser governada pelos desígnios secretos de Deus. A vontade secreta de Deus, a vontade misteriosa de Deus, pertence só a Ele. Não é o que diz Deuteronômio 29:29? As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós. Em outras palavras, irmãos, as nossas atitudes, os nossos sentimentos devem ser governados pela vontade revelada de Deus, pela palavra, irmãos. Deus revelou para nós verdades maravilhosas que nós devemos seguir, não pela vontade oculta de Deus. Nós não sabemos quem são os salvos, nós não conhecemos os eleitos. Então o que é que nós devemos fazer, irmãos? Nós devemos evangelizar, nós devemos orar pelos perdidos, nós devemos suplicar a Deus para que eles sejam salvos. É isso que a Bíblia nos manda fazer, irmãos, para que nós sejamos sal e luz nesta terra, para que nós convidemos as pessoas, para que nós exortemos as pessoas à verdade, para que nós desafiemos as pessoas a mudarem de vida, para que nós arrazoemos com elas, para que elas entendam a palavra. E nós devemos fazer isso, irmãos, em espírito de oração. Nós devemos fazer isso com o coração dolorido. Nós devemos fazer isso cheio de compaixão pelos perdidos. Nós devemos fazer isso tendo misericórdia dessas pessoas que estão incrédulas com relação ao Evangelho. E quando você fizer isso, quando você pregar o Evangelho, quando você anunciar as boas novas de salvação, e as pessoas não se converterem, e as pessoas não mudarem de vida, Deus foi glorificado na pregação, Deus foi glorificado no seu nome ser conhecido, e os resultados nós deixamos com o Senhor. Os resultados nós deixamos com o Senhor, porque somente o Senhor tem poder para transformar os corações. Então, irmãos, essa era a atitude do apóstolo Paulo, porque Paulo chorava, mesmo sabendo que Deus tinha os seus eleitos, irmãos, porque os seus pensamentos, porque as suas atitudes, porque as suas ações eram governadas pela vontade revelada de Deus. E esse é um bom caminho para todos nós, irmãos. Esse é um bom caminho para todos nós.
Outra lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é que zelo religioso não salva. Simples assim, irmãos. Zelo religioso não salva. Não sei se você já ouviu isso. Olha, aquela pessoa é tão dedicada, aquela pessoa é tão devota, essa pessoa era tão dedicada a Deus, será que Deus não vai levar em conta isso? Irmãos, eu acho que ficou muito claro aqui, no texto do apóstolo Paulo aos Romanos, quando ele disse: eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Uma pessoa, ela pode ser sincera, dedicada, devotada, mas o zelo religioso não salva. Paulo disse isso nesta mesma carta, no primeiro capítulo, que não é uma tentativa de chegar a Deus. Esse zelo sem entendimento não é uma tentativa de chegar a Deus, mas é uma rebelião de pessoas que voluntariamente resolveram dar as costas para o conhecimento de Deus, resolveram dar as costas para o conhecimento de Deus e adorarem os seus ídolos, adorarem os seus próprios ídolos. Uma pessoa, para ser salva, não basta ser zelosa, não basta ser devotada, ela precisa do conhecimento, ela precisa ter fé em Jesus. Ela precisa conhecer Jesus e reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. E quando eu estava pensando nesses versículos, irmãos, durante os dias que tive para preparar aqui o sermão, me veio o seguinte pensamento: que o problema dos judeus, como Paulo ressalta aqui, era o zelo sem entendimento. E o problema de muitos crentes é o entendimento sem zelo. É o oposto. Aliás, irmãos, nós presbiterianos somos conhecidos por estudar muito a Bíblia. Nós somos conhecidos por conhecer profundamente a palavra, mas, por favor, irmãos, por favor, vamos reconhecer, falta zelo da nossa parte. Falta muito zelo da nossa parte. Pessoas que têm a mente cheia, mas têm um coração vazio. Pessoas que têm uma compreensão profunda, mas não têm entusiasmo pelas coisas de Deus. Não têm entusiasmo pelas coisas de Deus. Meus irmãos, nós deveríamos ser as pessoas mais zelosas desse mundo. Nós deveríamos ser as pessoas mais zelosas desse mundo, porque nós conhecemos a palavra revelada, nós conhecemos a palavra, o plano de Deus para a salvação das nossas vidas. Você que está me ouvindo, cadê o seu zelo por Deus? Cadê o seu zelo por Deus? Cadê o seu zelo com a oração? Cadê o seu zelo com as Escrituras? Cadê o seu zelo em participar das programações da semana? Cadê o seu zelo? Cadê o seu comprometimento com Deus? Tem muito pagão, irmãos. Tem muito pagão, idólatras, que dão de 10-0 em comprometimento com os seus ídolos. Dão de 10-0 em nós. E estamos falando da perdição deles, mas para a vergonha de nós, irmãos. Para nossa vergonha. Pagãos que dão de 10-0 em nós. Nós precisamos ter zelo por Deus. Nós precisamos
tomar esse conhecimento como algo tão precioso na nossa vida, tão precioso na nossa vida, abraçarmos esse conhecimento e colocarmos em prática, mostrarmos na nossa vida, mostrarmos no nosso dia a dia, que nós retemos com cuidado, como um tesouro na nossa vida, esse conhecimento precioso que vem de Deus. Existem pessoas que estão brincando com o Evangelho, existem pessoas que brincam de ser crente, adiando o seu compromisso com Deus, pensando que pode levar essa questão até os limites, que um dia vai levar Deus a sério. Isso é uma grande enganação do coração, irmãos. Isso é uma grande enganação do coração, é um pecado. E esse pecado vai cada vez mais destruindo as suas afeições pela vida cristã, as suas afeições pelas coisas de Deus. E no final, você vai se ver completamente deformado, sem entendimento e sem zelo. Que Deus tenha misericórdia do nosso coração, irmãos. Que Deus tenha misericórdia do nosso coração e nos desperte para dessa dessa morosidade espiritual que muitas vezes vivemos. Morosidade espiritual. A última lição, irmãos, que eu quero trazer para os irmãos nesta manhã, na verdade eu considero isso uma advertência, porque é uma advertência que está claramente no texto bíblico. Está aqui embutido, essa advertência está embutida na passagem. Ou será a sua justiça, ou será a justiça de Deus. Ou será a sua justiça, ou será a justiça de Deus. São duas verdades, irmãos, que se excluem. Elas se excluem. Essas duas verdades se excluem. Ou você abraça a justiça de Deus, ou você abraça a sua justiça. Não tem como misturar. Não tem como conciliar as duas. Vejam que, não sei se você já ouviu também, aquela frase na traseira do caminhão: faça a sua parte que te ajudarei. Tem crente até que acha que isso está na Bíblia. Mas isso é teologia de caminhão, irmãos, de traseira de caminhão. Se você está me ouvindo, está procurando a sua salvação através da sua ética, se você está procurando a sua salvação através da sua honestidade, se você está procurando a sua salvação do seu comportamento, da sua caridade, do seu zelo religioso, saiba de uma coisa: você está incorrendo no mesmo erro dos judeus. Você está incorrendo no mesmo erro dos judeus. Você está rejeitando a justiça de Deus e você está estabelecendo a sua própria justiça. É isso que você está fazendo. O caminho de Deus para a salvação, irmãos, é Jesus Cristo. O caminho para a salvação é Jesus Cristo. Isso envolve você abdicar de si mesmo. Isso envolve você desistir de si, assumir que você é incapaz de agradar a Deus. Assuma isso, você é incapaz de agradar a Deus. Você sozinho, com as suas forças, é impossível você agradar a Deus. É você compreender que os padrões de Deus são elevadíssimos e que você não tem como alcançá-los. E a única forma, a única coisa que te resta é você se curvar diante de Deus. É você se prostrar diante de Deus e dizer: Deus, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador.
tem misericórdia de mim, Senhor, me salva, que eu sou pecador. Essa é a justiça de Deus, irmãos. Essa é a justiça de Deus. É você ser colocado diante de Cristo. É você entender que Ele fez tudo por você. Jesus já fez tudo por você. É você entender que tudo aquilo que você não poderia fazer por si mesmo, que Jesus foi a única pessoa neste mundo que obedeceu perfeitamente à lei, obedeceu perfeitamente a Deus, a lei. Ele nunca tropeçou num ponto da lei, e que naquela cruz Ele não morreu a morte dele, mas morreu a nossa morte. Ele morreu no seu lugar. Ele morreu para te salvar. E a palavra de Deus diz que se você crer nesta promessa, se você crer nessa obra de Cristo na cruz, você será salvo. Essa é a justiça de Deus, irmãos. Eu me entristeço em falar, mas tem muito crente, tem muito evangélico que ainda não aprendeu essa lição. Tem muito evangélico vive agonizando com medo de ir para o inferno. Existem pessoas que se dizem evangélicas que têm medo de ir para o inferno, porque não aprenderam ainda essa lição. Ainda não aprenderam sobre a justiça de Deus. Evangélicos vivem agonizando com medo de ir para o inferno, porque pecaram, porque fizeram alguma coisa errada, tiveram uma reação com ira, um pensamento pecaminoso, e vivem às vezes sofrendo horrores, aterrorizados com medo da perdição eterna. E nessa manhã eu rogo a Deus, eu clamo a Deus para que mude o seu coração, que mude o seu coração, para que você aprenda, para que esse ensino aqui venha fundo, cala fundo no seu coração e mude essa ideia. Aprenda da justiça de Deus. Atende para o versículo 4, porque o fim da lei é Cristo. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Para a justiça de todo aquele que crê. Meus irmãos, em Cristo a lei se encerra. Em Cristo o castigo acaba. Em Cristo a conta é paga. Em Cristo a justiça de Deus, ela é satisfeita. Hoje você é livre. Hoje você é livre. Você não é livre para a libertinagem do pecado. Não. Você é livre para a obediência a Deus por meio da fé. Deus te salvou. Deus te salvou e deseja ver você lutando pela santidade, para que você viva agora uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Lembre-se de Romanos 8:1, texto que nós ressaltamos há tanto aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Deus abençoe grandemente o seu coração, retenha isso, receba essa palavra e viva verdadeiramente essa palavra no seu dia a dia, na sua caminhada cristã. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.